Líder, por gentileza. O pedido de impeachment, que o senhor está no seu colo a solução do Brasil. 41 senadores assinaram o pedido de impeachment, nunca nós conseguimos isso. O senhor tem a chave para evitar que o Brasil receba sanções, receba mais taxações absurdas do que já tem. Está no colo do senhor e nós vamos lhe apoiar pelo impeachment do violador contumaz global de direitos humanos, chamado Alexandre de Moraes. Não tem mais clima para esse ministro continuar no Brasil. Nós temos o dever de fazer o nosso trabalho e dar a ampla defesa, o contraditório, algo que ele não dá para os seus perseguidos. Eu não sei se o senhor ouviu o vazamento da Vaza Toga, que o senador Amin trouxe para a gente uma CPI, que mostra que nem os auxiliares do Alexandre de Moraes aguentam mais, psicologicamente. Tu imagina, Portinho, os perseguidos dele. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não acredito que Vossa Excelência tenha dito. Eu não acredito. Tenho apreço pessoal pelo senhor, o respeito como presidente da casa. Não acredito que Vossa Excelência tenha dito aquela frase que foi espalhada pela imprensa, ou por parte da imprensa, de que nem com 80 assinaturas o senhor daria curso a um pedido de impeachment. Eu não acredito nisso, porque o senhor é um democrata e jamais diria isso em caráter absolutista. Que seja submetido à análise jurídica é natural e devido, mas eu não acredito que Vossa Excelência desconsidere a maioria, porque a democracia depende do nosso respeito à maioria. Entendam, Vossas Excelências, todos e todas, que eu estou intransigentemente com o espírito de nós buscarmos a pacificação do Parlamento brasileiro, do Senado da República, dessa instituição bicentenária que eu tenho a honra e o privilégio de presidir. E eu reconheço em Vossas Excelências, todos, com legitimidade dos votos dos estados de Vossa Excelência, assim como eu, e que nós estamos aqui para defendermos as convicções que todos temos em relação ou em qualquer aspecto a qualquer assunto. Mas a gente está vivendo dias muito complexos, senador Márcio Bittar, na história da humanidade, repito, não é só do Brasil, e eu não quero me alongar nesta fala, mas eu quero e vou tentar, da melhor maneira possível, manter o equilíbrio, respeitando todos aqueles que têm legitimidade de falar o que assim desejarem aqui no plenário do Senado Federal. Eu quero mais uma vez dizer ao Senado e ao Brasil, que nos ouve e nos vê, eu estou a cavalheiro, senhor presidente, para falar sobre o senador Marcos Duval. Ele não é meu amigo, ele não é meu aliado político, ele foi votado pelo povo do Estado do Espírito Santo e uma vez senador, goste eu dele ou não, gostem os senhores dele ou não, tenha empatia ou antipatia dele, mas aqui a Constituição Federal não pode ser violada, existem preceitos constitucionais a serem respeitados. Senhor presidente, quando Vossa Excelência venceu as eleições para presidente, inclusive com o voto de Marcos Duval, Vossa Excelência daquela tribuna fez um belo discurso e falou sobre prerrogativas 5 vezes. Que Vossa Excelência lutaria pelas prerrogativas dos senadores. Como que um senador, ele não tinha um nome na Interpol, ele não foi barrado pela Polícia Federal ao entrar nos Estados Unidos, nem sair, e nem para entrar, e nem para voltar. A tornozeleira foi mandada colocar nele após a volta. Ele nunca foi impedido disso, nem pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o problema é que o Brasil tem um ditador chamado Alexandre de Moraes, que já devia ter sido impeachmentado, esse desgraçado, esse demônio. Agora, a Constituição, você goste ou não, eu posso não gostar do senador Exalci,
Posso não gostar de Rogério Correia, posso não gostar de Marco Duval. Agora, violação da Constituição, não. O artigo 53 o ampara. O artigo 53 diz que o senador Isalci, que o senador Rogério, que o senador Davi Alcolumbre, que Magno Malta, que o Marcos Duval está amparado, seguro, no artigo 53. Depois que ele perder a eleição, que ele for para o juiz da primeira instância, faça o que vocês quiserem, ele vai se defender. Agora, respeitar o artigo 53 da Constituição, que ampara esse cidadão enquanto senador da República. Não tem senador de primeira classe, de segunda classe ou de terceira classe. Ele é senador como Vossa Excelência, como eu e todos os outros que estão aqui. Eu só gostaria de dizer o seguinte: há sim uma denúncia contra o senador Marcos Duval, firmada, assinada pelo senador Randolfo Rodrigues e pelo senador Renan Calheiros. Eu nunca falei com eles sobre esse assunto, mas eu me aprestei a ser testemunha de defesa. Eu mandei por escrito. Eu sou testemunha de defesa porque não houve divulgação de documento sigiloso, como é imputada na denúncia, que está aqui na minha mão. O primeiro quesito é de que o senador Marcos Duval divulgou um documento sigiloso. Isso não é verdade. E o processo está aberto no Conselho de Ética. Então eu quero tornar público que eu sou testemunha de defesa, sou solidário e tal fato não ocorreu. Mas tem inclusive a manifestação da advocacia a respeito do assunto. O senador Aécio Neves, quando foi afastado, o próprio ministro Alexandre de Moraes determinou que em 24 horas teria que ser remetido ao Senado. E essa matéria veio para o Senado e o Aécio venceu por 44-26. É um precedente do ministro Alexandre de Moraes. Depois ele disse aqui que não afastou Vossa Excelência, mas o que ele fez foi muito pior. Sem condenação de tornozeleira eletrônica. Essa tornozeleira realmente representa para o Senado como um todo uma penalidade aqui para o Senado. Aí ele disse que não está comprometendo a atividade parlamentar do senador. Ontem eu estava presidindo, Vossa Excelência pediu para falar, mas não deu tempo de sair correndo, porque senão seria preso. E hoje, daqui a pouco, Vossa Excelência tem que sair correndo. Como o ministro pode alegar que Vossa Excelência está cumprindo o seu mandato? Não existe isso. Então, é um precedente, presidente, do próprio ministro Alexandre de Moraes. É inconcebível o que está acontecendo com Vossa Excelência. Então, precisamos, sim, reagir a essa interferência indevida do Supremo aqui no Senado Federal. Porque, na verdade, ninguém aqui sabe nem do que ele está sendo acusado. Ah, eu lembro que tinha alguma coisa lá atrás, que era com Alexandre de Moraes. Ninguém sabe. Duvido alguém desafio que venha aqui e diga do que ele está sendo acusado. Por uma razão simples. Não há acusação. Acusação do tipo formal chama-se denúncia. Não há oferecimento de denúncia. E o sujeito, que é um parlamentar eleito pelo seu Estado, sofre até aqui toda forma, toda sorte de perseguição e de restrição às suas liberdades e às suas prerrogativas como parlamentar. Tem censura prévia. Nem os laptops ele pode ter, não pode ter um computador. Como é que o parlamentar vai exercer o seu mistério que o povo lhe demanda do Espírito Santo, se ele não pode ter acesso a um computador, a um aparelho celular? Não pode, estar na decisão do Moraes. Ele não pode usar as redes. Isso é censura. E a gente não sabe nem do quê, nem de onde veio, por quê, porque não tem denúncia. O estado de exceção que se implantou no país, e é bom que tem vários PJ em breve, e outros que vieram acompanhar, o estado de exceção, ele está configurado
Só no caso Marcos Duval já é possível. Vê toda a sorte. Ele tem bloqueio do seu salário. O STJ acabou de decidir até 40 salários mínimos. Não pode ter bloqueio de ninguém, nenhum trabalhador. E ele está tendo bloqueio. O STJ decidiu há poucas semanas isso, que já vinha numa construção jurisprudencial. Ele não tem verba de gabinete. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem! A verba do gabinete é de todos nós, porque é do Senado Federal, não é dele. Ele não pode gastar com ele. Ele tem que prestar conta e o que ele não gastar é devolvido ao orçamento do Senado. Veio o Judiciário, que já esmaga o Poder Legislativo, e meteu a mão no pote, meteu a mão na verba de gabinete. Eu vou para dizer que eu e o senador Girão preparamos hoje um pedido de impeachment, o senador Marcos Duval, que não sabe, só sobre o seu caso. Tem ali pelo menos umas 6 ou 7 violações à norma constitucional e à norma legal por parte do ministro Alexandre de Moraes. Meus colegas de partido, o senador Rogério Marinho e o senador Flávio, pediram para eu segurar, porque tem um outro pedido de impeachment. Eu vim hoje ao plenário conversar com eles. Não dá para segurar. E quantos pedidos de impeachment tiverem por quantas violações com objeto distinto, em algum momento, senhor presidente, vai ter que unir tudo, mandar para a consultoria, como o senhor se comprometeu, e ela vai avaliar. Pode ser que um caia, o outro persista na avaliação prévia. Nós não podemos admitir. Esse é o Senado Federal. E não há acusação. E tem uma autoridade, colega seu, chamado Marcos Duval, que está sendo torturado de forma escancarada, exposta, algo que ninguém nunca viu no mundo que está acontecendo com esse cidadão aqui. Eu quero cumprimentar seu pai, Humberto, que não pôde ver o filho enquanto nós estávamos com os pais que ainda estão na terra, com os nossos filhos. Esse nosso colega não pôde ver nem o seu pai, nem a sua filha, por uma decisão covarde do tirano Alexandre de Moraes. E o Senado tem o dever, colegas senadores, não é favor. E aqui independe de direita, de esquerda, de centro, por favor, tem o dever de defender, mesmo que a gente discorde de algumas opiniões do Marco Duval, e eu tenho opiniões divergentes dele, da forma, inclusive. Mas as decisões são totalmente ilegais. Senadora Daniela, ele não tem nenhuma denúncia, acredite. Ele não tem 0 de condenação, não existe julgamento. Esse homem, esse cidadão, ele citou o exemplo de 400 anos que ele levaria para pagar a multa que o Alexandre de Moraes, da cabeça dele, deu 50 milhões. Tem um corrupto no Brasil com 400 anos de condenação, ex-governador do Rio de Janeiro, que está solto, está curtindo a sua mansão. Ele vai ter que pedir, se duvidar, autorização ao Moraes, só falta isso, para ir da sala dele para o banheiro. É a única coisa que está faltando. Ele não tem Pix mais, ele não pode receber doação para comprar alimento, ele não pode pegar um Uber, ele não pode ter o iFood, é verdade. Ele não tem dinheiro do salário dele. Ele não tem a verba do gabinete, que é algo do Senado, não é do STF. Isso é uma invasão clássica. Presidente Davi Alcolumbre, isso é um desrespeito, não é a ele não. A desmoralização não é a esse cidadão brasileiro. A humilhação não é a Marcos Duval, a humilhação é ao senhor, presidente dessa casa. A humilhação é a mim. A humilhação é a todos os cidadãos dignos que colocaram seu nome para receber o voto popular. Um ministro que não teve um voto, fazer uma violação de direitos humanos, ridícula, vergonhosa. A gente não pode se calar com relação a isso. Eu espero que o senhor use a amizade que o senhor tem com o ministro Alexandre de Moraes. Nessas horas é bom deixar de lado qualquer tipo de conflito, senador, presidente Davi Alcolumbre.
colocar, inclusive, se for o seu vice-presidente, para tratar de tirar essas medidas arbitrárias contra Marcos Duval e deliberar o pedido de impeachment, que o senhor está no seu colo a solução do Brasil. 41 senadores assinaram o pedido de impeachment, nunca nós conseguimos isso. O senhor tem a chave para evitar que o Brasil receba sanções, receba mais taxações absurdas do que já tem. Está no colo do senhor e nós vamos lhe apoiar pelo impeachment do violador contumaz global de direitos humanos, chamado Alexandre de Moraes. Não tem mais clima para esse ministro continuar no Brasil. Nós temos o dever de fazer o nosso trabalho e dar a ampla defesa, o contraditório, algo que ele não dá para os seus perseguidos. Eu não sei se o senhor viu o vazamento da Vaza Toga, que o senador Amin trouxe para a gente uma CPI, que mostra que nem os auxiliares do Alexandre de Moraes aguentam mais, psicologicamente. Tu imagina, Portinho, os perseguidos dele. Muito obrigado, senhor presidente.